fraternidade do Convento Santa Maria dos Anjos nos pediu algumas palavras acerca da nossa própria experiência em relação ao Convento Santa Maria dos Anjos. Eu vou dividir a minha exposição em 3 etapas, ou 3 partes, digamos assim. A primeira parte, tentando reconstruir um pouco, ainda que ao modo de síntese, como um breve resumo, a história que eu conheço, que experimentei, que vivenciei, do Convento Santa Maria dos Anjos. A segunda é inserir essa história no contexto maior da própria ordem, o sentido e a finalidade de um convento como o de Franca, como sinal de vida franciscana, sinal de vida minorítica. E a terceira diz respeito às expectativas, desafios e esperanças que nós nutrimos em relação ao convento. Na primeira parte, o que eu tenho a registrar, a contar, é a própria história do convento, que nasce de um anseio dos frades de construir algo diferente, de resgatarem alguma coisa da história e das origens dos frades que vieram da Itália. O próprio Frei Berardo, muito conhecido em Franca, em toda a região norte do estado de São Paulo, foi uma figura emblemática, significativa nessa história. Ele foi um dos grandes promotores da campanha que resultou na aquisição do terreno do sítio Frei Roque Biscione, que deu origem depois ao convento. Nós temos, além do Frei Berardo, a figura de liderança do Frei Davi Précaro, francano ele também, que acalentou junto aos demais frades da época este sonho. E com receio de ser injusto com alguém, mas também nos primórdios mesmo, na assunção da vida original do convento, a figura de Frei Irineu e Andreassa, agora Dom Frei Irineu, que assumiu logo de cara os desafios da formação num convento que ainda estava semi-estruturado. Depois passaram muitos frades, muita gente, muitos estudantes, cada um com sua história. Eu mesmo tive a ocasião de viver durante 3 ocasiões, 3 etapas distintas da minha experiência como franciscano ali no Convento Santa Maria dos Anjos. A primeira como postulante, minha primeira formação oficial dentro da ordem. Eu tinha passado alguns meses antes na casa paroquial junto com o Frei Luiz Carolino, mas fui designado na primeira etapa ali como postulante com outros frades que ainda perseveram. Depois, mais tarde, convivi com o Frei Luiz Roberto na formação e também Frei Mauro participava dessa etapa e eu compunha o que é chamado CETOS, o Corpo de Formadores, e era professor de algumas disciplinas. Depois fiz uma trajetória de estudos e depois de uma missão em Goiás, no noviciado interprovincial, na época chamado Interprovincial, de Catalão, e eu vim na qualidade de guardião e formador no Convento Santa Maria dos Anjos. Essa última etapa foi um período de 3 anos. Portanto, o convento ele tem na minha história pessoal também uma marca. E o convento sempre foi um lugar de busca de uma vida simples, junto o contato com a natureza, o trabalho manual que caracteriza a nossa experiência franciscana, uma simplicidade, uma vida intensa de fraternidade. Lembro que nos primórdios, quando nós moramos ali, nos primeiros anos, quando estava se estruturando, havia muita alegria, muita simplicidade, muita ligeireza, muito próximo das origens mesmas da ordem franciscana. Por isso, uma experiência muito rica. Quando voltei como guardião, formador, a responsabilidade de manutenção, de dar continuidade a essa história, confiei de modo especial a São José, cujo ano hoje nós celebramos, os cuidados daquela casa, e ele cuidou muito bem, posso atestar a vocês. Então, de modo que
o convento ele significa esse espaço de predileção. Os frades gostam de estar ali, de voltarem para ali, para resgatarem suas forças, para retomarem a experiência de convivência, de fraternidade, também de oração, de recolhimento às vezes. E isso é muito importante. A história do convento, ela é marcante e deve continuar marcante. Ali já se encontram alguns frades sepultados, muitos dos que moraram ali, alguns com os quais eu convivi, já estão na eternidade, entre os quais o próprio Frei Berardo Paulino, Frei Davi, Frei Eduardo, Frei Francisco de Medeiros, que não se encontra sepultado ali, mas que também conviveu conosco. Todos eles, a seu modo, testemunharam a vida franciscana. No tocante ao lugar deste convento, naquilo que é a experiência, que é o carisma franciscano, eu penso que o convento está a recordar para nós dessas origens, desses primórdios, da simplicidade, das exigências de uma vida de intimidade com Deus, de fraternidade, de cuidado da natureza. Ao longo dos anos, os frades foram amadurecendo cada vez mais nisso. Até o próprio nome, Convento Santa Maria dos Anjos, que foi assumido depois, significa esse embeber-se das origens, esse mergulhar nas origens da ordem. E, ao mesmo tempo, um convento que sinaliza uma experiência um pouco diferente daquelas demais que nós temos, as paróquias, obras sociais, que são importantes. Mas as casas que têm ênfase numa estrutura de oração, elas revelam algo que é fundamental na nossa ordem, como diz o documento sobre os eremitérios de casa de oração, que é que só o Senhor é onipotente. Na verdade, tudo é dele, tudo nasce nele e deve ser reconduzido a ele, restituído a ele. E, por fim, as minhas expectativas, os desafios que eu vejo em relação ao convento e as minhas esperanças. As expectativas são de que as próximas gerações cuidem de manter esse espírito de simplicidade, de oração, de intimidade, até de silêncio, que devem caracterizar essas nossas casas, como essa vocação do convento, um certo recolhimento. Os desafios é justamente no mundo tão exigente, um mundo em que as pessoas querem cada vez mais movimentação, e agora com essa crise de pandemia nós somos convidados a retomarmos isso. O desafio é justamente não perdermos o foco, não perdermos a graça das origens. E as esperanças é que todas as gerações compreendam o valor desse lugar, não só o lugar físico, mas sobretudo o lugar psicológico e espiritual que o convento representa e tudo aquilo que ele comporta.